A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a esses que nos acompanham, a igreja do Senhor em todo o lugar que nos acompanha aqui nessa transmissão, nesta noite, nós louvamos a Deus, porque o Senhor é a razão de nós continuarmos, de nós prosseguirmos e de nós avançarmos nesse tempo. Eu queria compartilhar um texto com você, meu amado, que me ouve nessa noite, que está lá no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu queria compartilhar algo que o Senhor tem ministrado a minha vida nesses tempos tão difíceis que nós temos vivenciado, amém? Livro de Atos, capítulo 3, eu quero ler alguns versículos. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém? Até aqui, irmãos, já podemos pensar nesse texto. E eu queria compartilhar com você um pensamento que eu tem sido recorrente. Qual é a nossa postura como servos de Deus nesses tempos de crise? O que nós, como igreja do Senhor, devemos fazer nesses tempos em que nós estamos vivendo? Nós precisamos entender que, como pessoas, nós também estamos envoltos num tempo muito difícil, e nós falamos isso a nível mundial. Num tempo em que nós vemos a morte se expandindo, num tempo onde as previsões econômicas são difíceis, num tempo onde as pessoas estão sem esperança, nós estamos como igreja envoltos, nós estamos aqui, nós estamos também, de uma certa forma, participando deste momento. Mas o que nós precisamos como igreja entender, irmãos, é que aquilo que Cristo falou no Evangelho de João, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós não pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus. E diante desse pensamento, eu fiquei meditando como é que o Senhor e o que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera de mim e de você, meu amado irmão, nesses tempos de crise. Nós sabemos que, por estarmos envolvidos nisso, muitas vezes o medo vem sobre nós, o temor vem sobre nós, as preocupações vêm sobre nós, como vai vir sobre as pessoas que não têm conhecimento de Deus, porque estamos vivendo o mesmo momento, estamos aqui na mesma página que eles. Mas o que nós temos de diferente, irmãos, é a voz do Senhor. O que nós temos de diferente é a presença de Deus. E é sobre isso que eu queria pensar com você que me acompanha aqui nesta noite. E o meu desejo é que o Espírito Santo ministre a sua vida e te encoraje nessa noite, porque você é um cidadão do reino de Deus. O texto que nós lemos fala de uma passagem bíblica. E eu queria, para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor, eu queria fazer uma separação. Eu queria falar primeiro do palco aonde esse texto se desenvolve, aonde os personagens aqui estão transitando, e depois eu quero falar dos personagens em si deste texto. O palco que nós estamos vendo aqui, onde se desenvolve essa história, é o templo que está em Jerusalém.
O templo, meu irmão, é um lugar onde naquele tempo a religião judaica fluía, a adoração corria para o templo de Israel. E o templo não foi algo que nasceu no coração do homem, o templo não foi uma invenção do homem, mas o templo nós vemos ali no livro de Êxodo, que foi uma revelação de Deus para o povo de Israel. O povo que Deus havia acabado de tirar, libertar com um braço forte do Egito, Deus conduz ele, traz este povo até o Monte Sinai, e ali Deus se revela para essa nação. Quem é o Deus que os libertou? E quando Deus começa a se revelar, uma coisa extremamente importante que nós vemos é que Deus dá orientações a Moisés para que seja construído um local aonde Deus possa habitar e estar com o seu povo. Então o templo, irmãos, é algo tremendo, porque ele simboliza, ele fala da presença de Deus no meio do seu povo. E este templo ali, lá no livro de Êxodo, já fala que mesmo no deserto, o Senhor estava no meio do povo de Israel, através ali do tabernáculo que foi construído. Deus habitava no meio do seu povo. Deus não era um Deus distante, mas um Deus que estava próximo, que caminhou, que escolheu caminhar com Israel no meio do deserto. Talvez seja por isso que Deus seja tão duro com eles, quando no meio do deserto eles começam a murmurar, quando no meio do deserto eles começam a reclamar, e Deus está com eles, Deus está no meio deles, caminhando com eles. A Bíblia vai passar, o tempo vai passar, e esse tabernáculo que foi idealizado por Deus, revelado por Deus, para ser a moradia de Deus, perante, no meio do seu povo, quando Josué toma posse da terra prometida, esse tabernáculo ele é construído, ou ele é armado definitivamente na cidade de Siló. O tempo vai passar, um dia já sobre o reinado do rei Davi. Davi olha para o templo de Deus e percebe que Deus está ali em tendas, e ele intenta no seu coração a construção definitiva de um lugar onde Deus pudesse habitar. E Deus permite, não deixa que Davi, mas seu filho Salomão vai construir o templo, um templo maravilhoso, suntuoso, que reflete realmente quem era o Deus e como Israel via o seu Deus. Lá em 1 Reis capítulo 8 nós vemos a consagração desse templo, o Espírito, a presença do Senhor habitando ali no templo, e os homens sendo impactados por essa presença de Deus. A história vai passando, nós chegamos mais à frente, e ali no livro do profeta Jeremias, nós vemos que Israel abandonou o Senhor, e como Israel tomou essa postura de dar as costas para o Senhor permite que uma nação invada Israel, destrua o templo de Jerusalém. A história continua avançando, e lá em Neemias, Esdras, nós vemos que o Senhor permite, depois de um certo tempo de cativeiro, que a nação de Israel volte, e agora eles reconstruam ou construam um segundo templo sob o comando de Zorobabel. E mais à frente a história vai passando. É ali mais ou menos em 19 a.C., Herodes ele vai ampliar esse templo, ele vai não só reformar, mas ampliá-lo de uma forma grandiosa. E é este templo aqui, que reformado, ampliado por Herodes, que Pedro e João estão adentrando. Este é o palco, este é o local onde essa história se desenvolve, o lugar que simboliza, que significa, que tem um significado da convergência do homem para com Deus, o lugar de adoração, o lugar central ali da adoração ao Deus de Israel. Esse é o templo, esse é o palco. Agora, um dos personagens que nós vemos nesse texto é este homem que ele é um coxo, ou um paralítico, ou um aleijado, a palavra melhor. E é interessante que Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele traz muitos detalhes da história desse homem. Lucas vai dizer que este homem, ele era trazido ali e colocado na porta do templo, uma das portas do templo, e essa porta que dava acesso a um átrio se chamava Formosa.
Ali dizem os historiadores que era um lugar onde muitas pessoas passavam. Então aquele homem era colocado ali de uma forma estratégica. Por quê? Porque ele dependia de esmolas. Então muitas pessoas fluíam por ali, por isso que ele é colocado. Uma coisa que Lucas também ressalta é que este homem, ele era coxo desde do seu nascimento, desde do momento em que ele nasceu, ele já nasceu com este problema. E é importante nós pensarmos nisso, irmão, porque na cultura judaica, uma pessoa que nascesse ou aleijado, ou cego, ou com algum outro problema, havia uma compreensão de que ou os pais daquele homem pecaram, ou ele pecou, algo muito grave, por isso que Deus permitiu que ele nascesse com uma deficiência. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 9, quando Jesus tem um encontro com o cego de nascença, ali os discípulos chegam e perguntam para Jesus: olha Jesus, o que aconteceu com esse homem? Foi ele ou foi seus pais que pecaram? E Jesus responde para ele: nenhum e nem outro, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então havia esse entendimento de que alguém que nasce com um problema, ele já está sob o jugo do pecado, algo muito grave que foi feito e que por isso que ele nasceu com aquela deficiência. Então este homem que é colocado ali, ele tem esse estigma de alguém, e ele mesmo pode ter esse estigma no seu coração, de alguém que cometeu algo muito terrível, ou que os seus pais cometeram algo muito terrível, por isso que ele nasce dessa forma. Um pecado muito grande, algo muito sério para que ele estivesse naquela condição. As pessoas que fluíam por aquele lugar, e todos os dias, esse é outro detalhe que Lucas nos fala, todos os dias aquele homem era colocado ali. E todos os dias as pessoas que fluíam por aquele lugar, ou davam uma esmola, ou olhavam para aquele homem e viam nele o estigma do pecado sobre ele. Outro detalhe que Lucas nos fala, já no capítulo 4, do verso 22, é que aquele homem tinha quase 40 anos. Nós não sabemos quanto tempo ele era colocado ali, se desde a sua mais tenra infância, desde a sua juventude, mas nós podemos imaginar que esse homem ficou muito tempo vivendo desta forma. Outro detalhe também que nos ajuda a construir esse cenário é que Lucas vai dizer que esse homem era colocado naquele lugar. Não havia mobilidade nele, ele dependia das pessoas, e as pessoas o colocavam na porta do templo. Todos os dias, irmãos, aquele homem estava à porta do templo. Se o templo simboliza o fluir para Deus, aquele homem estava todos os dias sempre à porta, mas nunca entrava. Esse é a descrição que Lucas nos dá desse homem, desse cenário. E quando eu penso, irmãos, nesse homem, eu tenho pensado nesses dias sobre isso, esse homem me mostra um modelo de parte da nossa sociedade, dos tempos em que nós vivemos. Quando nós conversamos com as pessoas, quando nós vemos as dificuldades que as pessoas têm passado nesse tempo, as dificuldades que o mundo tem enfrentado, parece que eu estou olhando para esse cenário. Pessoas que não têm esperança, pessoas que as circunstâncias aprisionaram, aleijaram, e agora elas ficam à porta do templo, esperando que alguém as ajude, esperando uma ajuda momentânea, algo que possa naquele momento trazer alguma satisfação, alguma coisa, mas que no dia seguinte tudo vai estar o mesmo. Quantas pessoas hoje, neste momento, neste mundo que nós vivemos, e principalmente nesses tempos tão difíceis, são semelhantes a este homem, estão à porta do templo, estão próximos, mas não entram para o templo, não se achegam, porque eles ficam dependendo de algo que eles acham que precisam, dependendo de uma mudança, dependendo de governos, dependendo de pessoas, dependendo de circunstâncias, esperando que alguém passe, olhe por eles ou estenda a mão e ajude com algo que seja momentâneo. A sociedade hoje, irmãos, o clamor da nossa sociedade é por uma vacina.
E eu quero deixar claro, eu não sou contra a ciência. Todos nós estamos esperando este momento, quando podemos ser vacinados, mas o que o mundo quer é voltar ao normal. O que o mundo quer é voltar às mesmas ações, às mesmas atitudes. Se houver uma vacina, como já há, e quando essa vacina for aplicada a todos, é como uma esmola que está sendo dada, que na verdade vai resolver uma situação momentânea, mas que não vai resolver o problema central, e nem vai fazer com que essas pessoas tenham acesso ao templo, tenham acesso ao caminho da adoração. Este é o mundo que vivemos. Talvez você conheça pessoas que estão precisando de ajuda. E nós temos sim que estender a mão como igreja. Mas nós precisamos entender o que Deus quer de nós como igreja. Esse é o cenário deste homem. E eu quero falar agora de outros personagens. Eu quero falar de Pedro e João. E eu quero já pensar com você que aqui Pedro e João são os líderes da igreja. Eles são a igreja naquele lugar. Nesse palco e nesse cenário que eu estou ministrando, eles são a igreja do Senhor. E nós precisamos ver as ações destes homens para nós entendermos o que Deus quer de nós nesse tempo. O Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele começa no seu capítulo 1, descrevendo ali um encontro com Jesus ressurreto com os seus discípulos. Ele está ali dando as instruções aos seus discípulos. Jesus ascende aos céus. Ainda no capítulo 1 eles fazem uma reunião, escolhe aquele apóstolo que substituiria Judas. Ainda no capítulo 1 nós somos informados que eles se fecham em torno da oração, eles se fecham em torno de buscar a Deus. E agora esse grupo de discípulos, que era inicialmente os 12, agora já tem outras mulheres, e a própria família de Jesus se achegou a esses discípulos. No capítulo 2, Lucas nos informa do grande movimento e do grande impacto que o Senhor preparou para aquele povo, cumprindo a sua promessa. Eles estavam reunidos num cenáculo orando no dia de Pentecostes, e o Espírito do Senhor foi derramado sobre aqueles homens. Pedro, com uma ousadia advinda do Espírito Santo, ele começa a ministrar com ousadia uma palavra poderosa que fala dos feitos, dos desígnios e dos propósitos de Deus em Jesus Cristo. As pessoas que estão ali, judeus de toda parte do mundo, estão ouvindo esta mensagem, e o texto diz que o coração de muitos se entregam ao Senhor, e naquele dia quase 3.000 almas se agregam, se entregam, entendem o propósito de Deus. E aqui no capítulo 2 ele continua falando de como essa igreja está se movendo agora, cheia do Espírito Santo, igreja que está reunida em torno da oração, do partir do pão, persistindo na doutrina dos apóstolos. No capítulo 3 nós somos informados dessa história. Pedro e João estão indo ao templo orar. E eu queria, a primeira coisa, pensar com você, irmãos, o que Deus quer da igreja nesse tempo. Deus quer uma igreja que se converte, ou que se converge, ou vai em direção a Deus em oração. Fica claro que Pedro e João e todos os outros discípulos e toda essa igreja sabe que tem que estar em conexão de oração com o Senhor. O que eu observo nesses textos, a primeira coisa é que eles estavam buscando a Deus em oração. E muito mais do que um mantra que nós vamos ficar repetindo, irmãos, o porquê que nós temos que estar em oração. Porque neste tempo, somente quem estiver buscando a Deus em oração vai entender, vai sair dos lugares baixos, vai ser levado aos lugares altos do Senhor, aonde vai poder entender o propósito do reino de Deus e a mensagem que Deus tem para este mundo. O grande problema é que nós olhamos para o lado, ouvimos muitas notícias, olhamos os cenários que estão nos sendo apresentados, e como igreja, como cidadãos do céu, como pessoas que têm uma resposta para esse tempo, nós nos afligimos, nós nos angustiamos, e nós vamos nos fechando em torno dos nossos medos, e paramos de orar, meu irmão, e paramos de buscar ao Senhor, e de repente nós estamos semelhantes àqueles que não conhecem ao Senhor, tão amedrontados contra.
Escute, meu irmão, eu não estou dizendo para você que nós não devemos ter precaução, nós não devemos entender o cenário, nós não devemos obedecer às autoridades no sentido de nos preservarmos. Sim, nós devemos, mas nós não devemos nos amedrontar com este tempo, nós não devemos como igreja nos calar, nós não devemos, irmão, nos assemelhar aos outros, porque se tem alguém que pode trazer uma mensagem para este tempo, esse alguém é a igreja do Senhor. Se tem alguém que tem uma palavra de esperança, meu amado, é eu e você, somos nós. Nós temos uma palavra do céu, meu irmão, para este tempo. Eu sei, eu estou passando os mesmos tempos, eu estou aqui juntamente com você, passando por os mesmos problemas, mas é somente através da oração, meu irmão, que nós vamos ouvir o que o céu está nos dizendo. É somente na oração, meu amado, que o Senhor vai calçar a nossa fé com uma autoridade, com um conhecimento e com algo sobrenatural, que é a capacidade de ver além do que os nossos olhos conseguem enxergar. É só através da oração que a autoridade de Deus estará sobre nós. E esses homens estão indo ao templo, o horário é mais ou menos umas 3 horas da tarde. Pedro e João, eles sabem que o templo já não representa mais o propósito inicial. Eles sabem que agora o Senhor disse que os adoradores, eles adorariam em espírito e em verdade. Pedro e João ouviu Jesus, ou conheceu o que Jesus disse para aquela mulher samaritana, quando disse para ele: olha, a adoração mais não se dá em Jerusalém, ou nesse ou naquele monte, não se dá mais em lugares físicos ou não, a adoração agora é em espírito e em verdade. Mas Pedro e João são judeus, eles são convertidos, eles estão indo orar ao Senhor no templo. E quando eles estão entrando no templo, aqui nós temos o choque das realidades. Aquele homem coxo, ele olha para esses homens e ele está olhando e esperando que receber algo. O texto vai dizer que aquele coxo vê Pedro e João entrando e pede uma esmola. E aqui tem outra coisa que é muito importante nós vermos. Quando Pedro ouve aquele homem pedindo uma esmola, Pedro e João dizem para aquele homem: olhe para nós. Ele chama a atenção daquele homem para si. O que Deus quer da igreja? O que o Senhor quer de nós? Que nós venhamos a dizer às pessoas que não conhecem o Jesus: olhe para nós. Olhe para nós. Esse olhe para nós, irmãos, é uma convicção de que temos algo poderoso, de que temos uma mensagem poderosa, de que temos uma convicção no nosso coração, que não vem da terra, mas vem do alto, vem do céu. Esse olhe para nós é uma ousadia, é olhar para as pessoas nos seus momentos de dificuldades, e ao invés de dizermos: olhe para as autoridades, olhe para os governos, olhe para a ciência, não, é dizermos: olhe para nós, olhe para a igreja do Senhor, porque é na igreja que há uma mensagem transformadora. Olhe para nós é uma postura de convicção do que Deus nos chamou, da nossa identidade, do nosso propósito. Qual é o seu propósito, irmão? O Senhor Jesus, quando estava orando pelos seus discípulos na oração sacerdotal, Ele diz algo que é muito poderoso. Ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E da mesma maneira, Pai, que o Senhor me enviou a esse mundo, agora eu envio eles ao mundo. Propósito. Olhe para nós, irmãos, é uma convicção no meu e no seu coração, enquanto igreja de Cristo Jesus, de que nós temos uma mensagem, de que nós temos algo poderoso, e a mensagem é Jesus Cristo de Nazaré.
A mensagem é que há salvação, há esperança. A mensagem é que, a despeito de qualquer circunstância, há poder de Deus para transformar as vidas, e não só resolver casos momentâneos, mas mudança de destino. Propósito de Deus. Olhe para nós. É uma igreja que se converge a Deus em oração. E é uma igreja que, quando sai da oração, ela sabe que tem uma mensagem. Ela diz para a sociedade: olhe para nós. Olhe para nós. Ousadia de chamar a responsabilidade. Outra coisa que nós vemos é a resposta de Pedro. Ela fala muito aos nossos corações. Ele diz para aquele homem: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O que aquele homem queria, o que pelas circunstâncias da sua vida ele achava que precisava, era de uma esmola. Era de algo que lhe fosse dado, mas, como eu já disse, no dia seguinte não mudaria a sua vida, porque no dia seguinte ele seria da mesma forma transportado por pessoas à porta do templo para esperar por mais esmolas. E a resposta de Pedro é a resposta da igreja para esses dias. Pedro, ele olha para aquele homem e fala: olha, o que você quer eu não tenho, e nem vai te adiantar eu te dar. Mas eu tenho algo que é muito mais poderoso. Eu tenho algo que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua história. E o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A igreja, a mensagem que nós temos, irmãos, ela é muito poderosa. Às vezes, nós ficamos olhando ao redor, vemos tantas pessoas, principalmente nesse tempo, precisando de tantas coisas. E nós nos debatemos por tentar dar coisas a estas pessoas que os ajudem nos seus momentos de dificuldades, nas suas lutas momentâneas. E às vezes, como igreja, nós temos negligenciado algo fundamental, o principal propósito, que é anunciarmos o nome de Jesus Cristo, a obra de Cristo, o amor de Deus àqueles que precisam. Nós podemos, como igreja, estender as mãos? Sim. Olha o que o apóstolo Pedro ele faz logo após ele anunciar a Cristo. Ele toma o homem pelas mãos e coloca de pé. Ele estende as mãos sobre aquele homem. A igreja, ela estende a sua mão, mas ela estende a mão depois de anunciar o nome de Jesus Cristo. De anunciarmos aquilo que não vai suprir momentaneamente apenas uma necessidade de uma pessoa, mas nós temos um evangelho, meu irmão, que pode transformar a vida das pessoas, que pode mudar o seu destino, a sua história. É isso que nós temos, é isso que o Senhor quer, é para isso que o Senhor nos enviou o seu Espírito, é para isso que o Senhor derramou sobre nós o seu amor, nos deu identidade e propósito para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transformou nos levou para a sua luz. Esse é o propósito de Deus sobre as nossas vidas, esse é o propósito de Deus para a igreja hoje. Nós temos uma mensagem que é poderosa. Nós temos que estender as mãos, sim. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não feche a sua boca, não cale-se, anuncie Jesus Cristo, fale do que Deus tem feito na sua vida, fale de como Deus mudou a tua história, anuncie o Evangelho, fale que Jesus Cristo é o único caminho que leva as pessoas a Deus, que só em Cristo nós nos reconectamos com Deus, só em Cristo os nossos pecados são perdoados. Pedro anuncia essa mensagem poderosa. E ele pega o homem pela mão. E a Bíblia diz que os seus tornozelos se firmam, os seus pés se firmam.
E aquele homem começa a saltar, a andar. E o que mais me impressiona nesse texto, irmãos, é que esse homem poderia correr para sua casa agora. Ele está curado. Ele poderia sair pelas ruas de Jerusalém, ele poderia correr para sua casa, mas sabe o que ele faz? Ele entra no templo. Esse homem esteve 40 anos à porta do templo, mas por causa do encontro com Cristo, ele entra no templo, no lugar da adoração, no lugar onde se converge a adoração ao Senhor. Esta é a mensagem desta igreja, esta mensagem que nós temos ao mundo que está à porta, carregado dos seus pecados, à porta do templo. Há autoridade sobre mim e sobre você, para anunciarmos as virtudes de Cristo, anunciarmos o poder de Deus, anunciar o sangue de Cristo derramado naquela cruz, e desta forma levarmos pessoas a entrar diante da presença de Deus, a entrar na presença do Senhor, a serem reconectadas em Deus e ter a sua história mudada. Este é o cenário, irmãos, desse tempo. O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer da sua igreja ousadia. O Senhor quer de nós que nós falemos, que nós anunciemos a Jesus Cristo, o único que pode mudar vidas e mudar histórias. Que o Senhor, meu irmão, nesta noite toque o teu coração. E se você que está nos assistindo, meu amado, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você sempre ouviu falar de Jesus, mas você está semelhante a esse homem à porta do templo. Hoje é o dia de você entrar no templo. Hoje é o dia do Senhor te visitar, o Senhor transformar a tua história. Hoje é o dia do Senhor, este é o ano aceitável do Senhor na sua vida. E aí aonde você está, cansado das suas lutas, cansado de resoluções momentâneas, de ajudas que não mudam o teu cenário, entregue a sua vida a Jesus. Ore e peça para que o Senhor traga esta grande salvação em Cristo Jesus. Entregue a sua vida aí. E a partir deste momento, o Senhor vai marcar a sua vida, o Espírito do Senhor fará morada no teu coração, e você terá acesso, não mais a um templo físico, mas acesso à sala do trono do Senhor, aonde você vai encontrar o socorro, a graça e a bondade de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Este é o propósito, não é à toa que você está ouvindo essa mensagem, não é uma coincidência. O Senhor preparou para que você ouça o que o Senhor Jesus tem para fazer na sua vida. O Senhor te ama e o Senhor quer transformar a sua vida. Entregue-se a Ele, abra mão das suas resistências, chega de ficar à beira, chega de ficar à porta. O Senhor está te chamando para um momento de entrar na presença dEle, e para entrar na presença de Deus, só através de Jesus Cristo. E a você, meu irmão, que tem orado e buscado o Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo, Deus está respondendo a tua oração. Abre a sua boca, ore, busque o Senhor, clame por autoridade, clame por ousadia, ouça as notícias que o Senhor tem para a sua igreja e se mova como igreja em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está e acompanhar em oração, e entregar a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo. Agradecemos sim, porque o Senhor é bom. Ainda que como igreja, Senhor, nós temos contemplado tantas vidas, Senhor, sendo tomadas. Quando olhamos para a igreja, Senhor, também vemos, ó Pai, pessoas aos quais o Senhor está recolhendo. Mas, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está, Pai, no controle de todas as coisas. Quando nós trazemos à nossa memória, Senhor, o Salmo de número 46, ele fala, Senhor, de cenário, o salmista lembra de cenários terríveis, de montes indo para o meio dos mares, de o mar se esbravecendo, mas aí ele traz algo, Senhor, e o Senhor ministra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre todas as nações,
E o salmista termina dizendo: o Deus de Jacó está conosco. Aquietai-vos, igreja, e sabei que o Senhor está conosco, Ele será exaltado. Senhor, nós nos achegamos ao Senhor porque sabemos, ó Pai, e queremos, ó Pai, viver o tempo do Senhor, queremos nos mover, Senhor, no seu chamado, no seu propósito, e embora, Senhor, nós reconheçamos que estamos vivendo, ó Pai, em meio a tempos difíceis, embora nós reconheçamos que muitas vezes o temor sobe ao nosso coração, meu Pai, nesta noite nós lembramos que embora estejamos aqui, não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos do reino de Deus, o reino de Deus, ó Pai, Senhor, tão poderoso que está, Senhor, meu Deus, impactando neste tempo, e como cidadãos do reino, nós queremos nos mover na ousadia do Espírito, para anunciar, Senhor, esta palavra poderosa. Visita, Senhor, nesta noite o tímido, visita aquele que está amedrontado, Senhor, com as notícias. Ergue-nos, ó Pai, os nossos olhos para contemplarmos as visões do céu e lembrarmos de que o Senhor está no controle. Traz ânimo ao cansado, força ao abatido. Cumpre, Deus, a tua promessa de Isaías. Quando, Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão. Senhor, faz isso com a sua igreja, começa comigo. Traz ousadia, Senhor, ao falar da tua palavra. Traz ousadia, Senhor, a dizer às pessoas: olhe para mim. Senhor, não me ajuda, Senhor, a estender a mão, mas não sem antes anunciar, Senhor, as virtudes de Cristo, o poder de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, Senhor. Toca cada coração, Senhor, como igreja, que essa noiva, Senhor, ela olhe para o alto, ela se mova, Senhor, de acordo com o desejo e a vontade do noivo. Nós colocamos as vidas, nós oramos, ó Pai, por esta igreja, que tem essa mensagem tão poderosa, Pai. Nós oramos no nome de Jesus.